sobre o empreendedorismo para o meio contábil. Se você já é contador, tem sua empresa contábil consolidada e está pensando em inovar, se você é um contador autônomo, já trabalha numa empresa, está com clientes atendendo e pensa em criar a sua própria empresa contábil, ou se você é um recém-formado que está aí na tarefa árdua de abrir sua empresa e começar a trabalhar no mercado com a sua própria empresa, o seu próprio negócio, ou se você é um estudante de contabilidade, pensa em agregar valor aos seus conhecimentos nesse momento, dessa jornada como estudante, para futuramente abrir sua empresa contábil, esse movimento foi criado para vocês. Então, se você não está nos acompanhando ainda, eu convido você a participar do nosso grupo no Telegram. Se você está no YouTube nos acompanhando, tem aí o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, que você será direcionado para o nosso canal no Telegram, e aí você vai receber muitos conteúdos que já estão lá, interessantes, acerca de marketing, acerca de vendas, acerca de gestão de pessoas, acerca de, enfim, tudo aquilo que envolve temas, tecnologia, então, todos aqueles temas que envolvem a importância para o empreendedorismo contábil no nosso país. Se você está assistindo pelo nosso Instagram, Empreende Contador, você também pode acessar o Telegram diretamente e procurar o Empreende Contador lá. Esse canal é aberto e você também poderá participar conosco nesse movimento. E a participação no canal do Telegram permite que você, através das nossas enquetes, possa interagir conosco e mandar dicas para a gente de conteúdos que você tenha interesse e queira assistir aqui nas nossas temporadas, né? Nós temos uma temporada por mês, cada uma com 4 episódios, acontece no formato de live, mas elas têm um propósito específico e elas ficam disponíveis posteriormente no YouTube da Fortes Tecnologia, uma playlist específica chamada Empreende Contador Websérie, ok? E nas semanas que não temos a nossa temporada, né, como eu falei, uma por mês, são 4 episódios cada temporada, você pode nos acompanhar através das lives, que são em cima de temas que você nos ajuda a decidir através, como eu falei, do nosso canal do Telegram, das enquetes que lançamos lá. Então, muito bem, o tema de hoje é sobre liderança, né? Liderança, qual é o papel do líder nas empresas contábeis? E liderança é algo fundamental em qualquer tempo, e mais ainda em momentos como esse que estamos vivendo, em que o papel do líder se torna mais do que fundamental para que as empresas possam ser conduzidas na direção correta, serem ajustadas. E a gente vai bater um papo sobre isso com um grande amigo, um parceiro da Fortes Tecnologia de longas datas, uma pessoa que tem uma experiência riquíssima nesse tema de liderança e tantos outros, né? Trata-se do chairman da Gomes de Matos Consultores Associados, o meu amigo Eduardo Gomes de Matos, ele que é consultor, administrador de empresas, é o chairman da Gomes de Matos, da sua empresa, e junto com o seu sócio, autor de livro também, tá, pessoal? E ele, junto com o seu sócio e toda a sua equipe na Gomes de Matos, tem transformado empresas, não só na nossa região, mas em todo o Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo Eduardo. Eu passo a palavra para você dar as suas boas-vindas também, falar um pouquinho da sua experiência profissional e o trabalho que a Gomes de Matos tem feito, com toda a equipe da Gomes de Matos, levando aí para as empresas esse processo de retomada, né? de preparação para essa grande retomada da economia que surge aí. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Jorge. Prazer estar novamente com você, né? É sempre um prazer estar conversando e aprendendo com você e com todos os convidados aí da Fortes Tecnologia. Então é muito interessante nós estarmos juntos conversando sobre esse tema, sobre liderança. Liderança diz muito do que você quer conseguir na tua empresa, na tua vida. Quando eu fui fundar a Gomes de Matos em 1995, eu já era consultor empresarial, mas eu queria não ser o maior consultor do estado do Ceará, mas eu queria ter a maior empresa de consultoria do estado do Ceará. Hoje nós somos a maior consultoria do Nordeste em número de consultores. Nós temos hoje mais de 40 consultores que fazem projetos do estado do Pará até o Paraná, em várias cidades, em várias capitais e também cidades do interior desses estados. E dentro desse processo de liderança, Jorge, sempre é a visão de futuro que o líder impõe,
que o líder coloca para a sua empresa é o que leva a empresa a chegar em lugares mais altos, em patamares, elevar o patamar de desempenho da sua organização. Então, liderança está no âmago da gestão empresarial. Eu digo sempre que os líderes são os grandes responsáveis pelas empresas. E assim, é um grande prazer estar aqui novamente conversando com você, trocando ideias e passando um pouco dessa experiência de liderar uma empresa de 25 anos e também compartilhar vários aprendizados que eu tive com grandes líderes que me formaram ao longo desse período também e que eu tive a oportunidade de aprender com eles também. A gente aprende muito também na convivência com outros colegas, outros empresários e também clientes nossos que são grandes líderes. Então, assim, para mim é um motivo de grande orgulho estar aqui com você. Para nós também é uma grande satisfação, Eduardo, sem dúvida nenhuma, pela parceria que já temos na Fortes, com a Gomes de Março, de longas datas, como eu falei anteriormente. É uma honra muito grande receber você aqui, que nos ajudou muito na construção do que nós somos hoje. Eduardo, esse tema da liderança eu considero como sendo um dos mais impactantes num momento como esse que nós estamos vivendo, né? Para começar nosso bate-papo agora, para quem está nos assistindo, e eu até convido a quem está nos assistindo participar aí através do chat no YouTube e também do Instagram, quem está através do Instagram, nós estamos simultaneamente pelas duas plataformas. Mande sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, suas considerações, para contribuir para enriquecer ainda mais o momento. Então, esse processo de liderança, esse papel da liderança agora, Eduardo, ele se torna mais do que nunca relevante nesse cenário que a gente está vivendo, né? Como é que você está vendo hoje nas empresas, né, essa abertura dos empresários, dos líderes, dos gestores, para o que tem se falado muito, que é a mudança de mindset, né? Hoje, a gente vivia um momento, numa determinada realidade, e nós somos abruptamente impactados pelo que a pandemia nos obrigou nas empresas a tratar, seja as mais diversas questões na operação, na gestão financeira, na questão do home office para os colaboradores, né? Então impacta em todos os aspectos da organização. E como é que você está vendo hoje a realidade do papel da liderança dos líderes diante desse cenário que aí está e como você está enxergando isso para que a gente possa começar esse nosso bate-papo agora? Legal. Jorge, eu sempre digo, e no primeiro livro que eu escrevi, em 2004, tem a definição do que eu entendo a importância da liderança. Então, e nos novos padrões de gestão empresarial, foi esse livro, primeiro livro escrito em 2004, eu coloquei lá o seguinte: a liderança de uma organização, ela é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da empresa. Ela é responsável pela sobrevivência, crescimento e perpetuidade da empresa. Então, quando a gente tem líderes que têm como missão, que têm como propósito garantir a sobrevivência, o crescimento e perpetuidade da empresa, principalmente em momentos como esse de pandemia, em grandes crises, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: nesses momentos é que a gente separa os meninos dos homens. Então, nesse momento, a gente precisa ver, realmente, encarar a realidade nua e crua, como essa pandemia afetou o nosso negócio, como ela afetou as nossas receitas, como ela afetou a nossa estrutura de custos e despesas, fazer as adequações necessárias, por mais duro que seja. E para isso a gente precisa estar aberto à mudança, a gente ter esse mindset que você coloca. Então nós precisamos ter uma frase do Alvin Toffler que a gente tem usado muito esses últimos 3 anos. E a frase diz mais ou menos o seguinte: você precisa... O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas será aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, muitas pessoas têm dificuldade, principalmente pelo sucesso anterior, de desaprender algumas práticas. Então, como já dizia o grande guru da administração, que eu mais admiro, que é o Peter Drucker dizia que nós temos que fazer um esquecimento seletivo, um abandono seletivo de práticas que a gente tinha dentro das nossas organizações, que a gente gerenciava a nossa equipe, liderava a nossa equipe, e que a gente tem que ter esse mindset de crescimento, esse mindset de mudança, para que a gente possa adotar novas práticas e conseguir adaptar a nossa empresa para que ela garanta a sobrevivência nesse momento tão difícil. Perfeito, Eduardo. Esse processo de mudanças,
quando a gente olha uma realidade, vamos dizer assim, normal, antes da pandemia, e aí eu gosto de reforçar essa questão da pandemia, porque hoje é uma dor que as pessoas estão sofrendo muito intensamente. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo tem uma necessidade muito urgente e pungente de tomada de decisões, como você falou. Então, no passado, as mudanças já eram importantes, né? E a velocidade com que essas mudanças precisavam ser implementadas, elas eram um determinado ritmo. Muitas vezes o ritmo era determinado pela liderança, mas no sentido assim, do impacto que ela sentia da realidade que ela sofria naquele momento. Agora, o impacto foi generalizado. Então, a gente tem hoje o processo da liderança sendo pressionado à tomada de decisões, e num momento como esse, bem colocado por você, se você não tiver subsídios para tomar as melhores decisões, você acaba tomando decisões erradas. Então, existe um risco aí para as pessoas que não têm uma forma muito clara de informações, de dados para ajudarem na tomada de decisões e tomarem decisões erradas, né? É importante que o líder, aí vem a segunda pergunta para que a gente possa avançar aqui no processo, é importante que o líder se subsidie de conteúdos que lhe deem a condição de tomar a melhor decisão, para que não tome decisões erradas também. Porque tomar decisão, mudar e tomar decisões, não é que tem que tomar a decisão certa. Às vezes não tomar a decisão pode ser um caminho também. Faz sentido isso? Faz. Eu digo sempre que o líder tem dois grandes papéis e duas grandes responsabilidades. A primeira grande responsabilidade dele é tomar decisões. Nós, seres humanos, em média, tomamos 10 mil decisões por dia. 10 mil decisões. Pequenas decisões que a gente às vezes toma de forma automática pelo nosso hábito, pela nossa crença ou pela forma que a gente gerencia. Então, a gente toma 10 mil decisões. Mas existem decisões que a gente toma que são muito importantes e são cruciais. Então, saber tomar decisões é muito importante. Com relação a isso, nós temos que entender o seguinte: existem decisões que a gente chama de dois tipos de decisão, a porta 1 e a porta 2. A decisão de porta 1 é aquela que você toma e não tem como mais você voltar porta atrás. Você tomou aquela decisão e não tem como mais você voltar. Então essa decisão ela precisa de um nível de profundidade muito maior, de um nível de análise muito maior para que você possa tomar a decisão. Só que nessa decisão você não pode ter paralisia de análise. Muitas empresas hoje são tomadas por paralisia de análise. O que é isso? Ela analisa, tem mais dados, sempre busca mais dados, e aí quando vai tomar a decisão, acho que não tem dado suficiente ainda, vamos pegar mais informações para a próxima reunião, e aí deixa para a próxima reunião, e aí depois deixa para a próxima reunião. E essa paralisia de análise faz com que muitas empresas não se adaptem a essa nova realidade. Como você bem colocou, o mundo sempre tem uma velocidade de mudança. A diferença hoje é que a mudança é muito mais rápida. Se antigamente nós tínhamos uma mudança a nível aritmético, hoje nós temos um nível geométrico, hoje nós temos um exponencial. Então a mudança é muito mais rápida e exige tomadas de decisão mais rápidas pelos líderes. E a segunda grande responsabilidade para complementar essa tomada de decisão é a questão de escolher as pessoas certas para o teu time. Então, você escolher as pessoas certas para trabalhar com você dá autonomia a essas pessoas, né? E não atrapalhar o trabalho delas, porque tem muito líder que atrapalha, tem muito líder que faz o microgerenciamento. Para você ter uma ideia, Jorge, ontem à noite nós promovemos o Encontro dos Reinventores, que é derrubando mitos e paradigmas da gestão. E o tema de ontem foi empresa sem chefe, caos ou sucesso, né? E para subsidiar essa live, nós coloquei no meu Instagram uma pergunta assim: 62% das pessoas, dos funcionários nos Estados Unidos, eles prefeririam demitir o seu chefe do que ter um aumento salarial. 62% preferiria demitir o chefe do que ter um aumento de salário. E aí eu fiz a mesma pergunta aqui no Brasil. E 109 pessoas responderam e nós tivemos um resultado semelhante. 56% prefeririam demitir o chefe e 44% prefeririam um aumento salarial. Então isso significa que nós temos uma crise de liderança. Se você tem mais da metade das pessoas
querendo lhe demitir ao invés de um aumento de salário, realmente você está atrapalhando a vida, você não está ajudando a essa pessoa a ser um profissional realizado dentro da sua organização. Então existem esses dois grandes papéis que o líder tem que fazer, que é tomar decisões, mas não pode ter essa paralisia de análise, porque o perfeito nunca chega, né? Deus construiu o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele poderia ter passado 7 dias, 8 dias para construir o mundo. E assim, quem quer essa perfeição, o líder que quer essa perfeição, ele não consegue criar grandes negócios nessa economia de hoje. Porque às vezes nós temos que lançar um produto ou um serviço que não está perfeito ainda, mas a gente sabe que atende uma necessidade do cliente, elimina uma dor do cliente e a gente vai aperfeiçoando isso. E tem muito líder não, que quer tomada de decisão perfeita, que quer todas as análises, todas as informações. Isso não existe. Esse perfeccionista, ele nunca tem uma grande empresa de sucesso, porque ele gera paralisia, gera lentidão num mundo que é extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mais do que nunca agora, né? Então, acho que ficou bem claro aí essa sua colocação em relação às decisões. Fantástico, essa questão de postergar as decisões baseadas em números que nunca acabam de ser pedidos é terrível. Isso é principalmente num momento como esse, né? Porque Exato. Você não tem tempo mais para protelar tanto, né? Já não tinha, agora ainda mais do que nunca. E Eduardo, você falou aí nessa fala agora, você comentou sobre a questão dos liderados, né? Isso é muito importante. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu queria antes comentar um outro fato. Para que o líder possa desempenhar o seu papel da forma mais adequada possível, é importante que ele mesmo tenha a clareza das metas que devem ser realizadas, da organização como um todo, do papel dele e de cada um dos colaboradores, até para que ele possa, ao passar isso, transmitir na clareza na comunicação, né? Então, assim, existe um passo, eu não sei se eu chamaria dessa forma, mas existe assim uma preparação, não só dele, mas da organização, e aí cabe a ele, acredito eu, aferir sobre isso também, para que em cima desta clareza toda, dessa coisa organizada, dessa estruturação, ele possa então, em cima dos liderados, passar essa informação para que as pessoas possam conduzir da melhor forma possível. Faz sentido isso também? Faz, com certeza. É interessante, Jorge, a gente separar, é muito importante separar o que é chefe do que é líder. Nós tivemos uma evolução. Muitos ainda das pessoas que ocupam cargos de liderança dentro das organizações se veem mais como chefe do que como líder. Então o chefe é aquele que manda, é aquele que comanda, é aquele que controla, é aquele que verifica. Então esse é o chefe, né? O líder é aquele que dá o norte, é aquele que dá a visão, que cria clareza para onde nós vamos. As pessoas querem líderes que deem essa visão de futuro. Hoje, o grande problema do nosso país é que nós não temos clareza do nosso futuro. Nós não temos uma visão clara do nosso futuro. E isso nos leva a não saber para onde nós vamos. Isso gera muita ansiedade, muita incerteza. Então, é muito importante que quando você esteja num cargo de liderança, eu digo sempre isso, analisa bem esse cargo que você está e qual é o legado que tu vai deixar. Porque às vezes as pessoas pensam que aquele cargo é ad eterno, aquele cargo vai durar para sempre. Qual é o legado que tu vai deixar como líder? Seja o presidente de um país, seja um governador, seja um líder empresarial, seja um líder de uma área da empresa, qual o legado que tu vai deixar? Então as pessoas querem essa clareza e é um dos primeiros papéis que o líder tem que dar, é justamente isso, dar clareza para onde nós vamos, a visão para onde nós vamos, criar estrutura, um ambiente que as pessoas se sintam extremamente automotivadas e queiram dar o seu melhor. E depois sair do meio, não atrapalhar. Porque tem muito líder que atrapalha o dia a dia das suas equipes, não potencializa os resultados da equipe. Então é muito importante que o líder tenha essa premissa, essa conduta, essa prática. Um ponto depois que eu queria abordar com você, que sempre me perguntam, Jorge, é a diferença e quais são as características do líder, né, de sucesso. Depois a gente pode conversar sobre isso.
tranquilo. Podemos ir logo agora em seguida. Eu queria só enaltecer uma parte do ponto que você falou aí, dessa questão da chefia e liderança. Eu estava me lembrando aqui daquele líder centralizador, né? Não sei se seria o líder ou o chefe, mas assim, você dá os caminhos, diz o que quer e você fica ali compartilhando. Qualquer coisa você fala comigo, né? Olha, peraí, se você resolver, você fala comigo. Então você está mais que atrapalhando do que deixando as pessoas fazerem o seu trabalho, né? Fazerem da forma que melhor poderiam fazer o seu trabalho. E aí a clareza realmente, como ficou claro na sua fala, que o líder precisa deixar isso muito transparente, muito detalhado para que as pessoas entendam. E aí tem a questão do líder como exemplo, né? Você fazer o papel de liderança, você ser um exemplo, né? Não só falar, mas fazer, né? Não é aquele negócio faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Aí não combina com o processo de liderança, principalmente no dia de hoje, né? Não é verdade? É verdade. Isso que você falou é muito importante. A gente tem que entender o que é o conceito de líder. Chefe era o que direcionava, o que controlava, né? O que cobrava, o que comandava. Esse era o chefe. Que exige em alguns momentos. Em alguns momentos você precisa ser chefe. Em alguns momentos você precisa ser comandante dentro da empresa. Vamos supor que a gente está na empresa e a empresa começa um pequeno incêndio. Nesse momento você tem que ser chefe. Nesse momento você tem que ser comandante. Pega ali a mangueira, vai o extintor, vamos ali, faz isso, faz aquilo. Então você tem que ser isso aí. Eu sou o capitão do navio, o navio bate no iceberg, o navio está afundando. Eu não posso fazer uma reunião. Pessoal, vamos discutir aqui o que a gente vai fazer, porque o navio está afundando. Nesse momento eu tenho que ser comandante. Nesse momento eu tenho que agir dessa forma. Então existem duas premissas para quando você agir como líder. É justamente a situação que você encontra-se naquele momento e a pessoa, o liderado que você encontra naquele momento. Tem liderado que trabalha conosco que eu digo que é partida automática, que dá na chave. Dá na chave quando a gente liga o carro, a gente vira a chave e o carro vai rum, rum, beleza. Então esse dá na chave. Se eu for microgerenciar, se eu for querer empurrar um profissional desse tipo, ele vai se estressar, vai se desmotivar e sair da empresa. Então esse eu tenho que dar desafios para ele. Então, dependendo da situação ou dependendo do liderado, o meu estilo de liderança tem que se adaptar àquela pessoa. Tem pessoa que precisa de mais apoio. Tem colaborador nosso que precisa de mais apoio, precisa de mais feedback. Tem outros que precisam menos. Então, fazer essa leitura da tua equipe, quem é quem dentro da tua equipe e que situação você está vivendo. Então, por exemplo, falando em pandemia, como a gente começou o nosso bate-papo hoje, eu não estou mais na presidência da Gomes de Matos. Mas quando iniciou o processo de pandemia, juntamente com um conselho, que você nos dá a honra de ser conselheiro da Gomes de Matos, juntamente com o nosso amigo Luciano Cansanção e Rodrigo Castelo Branco, uma das coisas que nós discutimos foi assim: Eduardo, está na hora de você reassumir o comando. É um momento muito difícil para a economia e está na hora de você assumir novamente o comando da Gomes de Matos. Pedir aos seus sucedidos que você assuma temporariamente durante 3 meses novamente o comando da Gomes de Matos. E eu agradeço a vocês, como conselheiros, de terem dito isso. Cheguei para os presidentes da Gomes de Matos, para os 4 presidentes, e disse assim: gente, eu vou assumir a presidência da empresa durante esses 3 meses agora. Mas é só durante esse período, para a gente passar por o momento mais crucial dessa crise que a gente vai viver. E os meninos disseram: Eduardo, você tem mais experiência, você tem mais conhecimento do que a gente. Ótimo, muito bom essa tomada de decisão que você deu, que foi baseada numa das reuniões que eu, como presidente do conselho, tive com vocês, 3 conselheiros. Então, assim, tem momentos que o líder tem que assumir como comandante do negócio e tem que tomar as decisões duras para garantir a sobrevivência e tem que dar o exemplo. Então, quando nós reduzimos os 25% da remuneração da nossa equipe, nós reduzimos o 25% do prolabore dos sócios. Como é que nós diríamos para a pessoa: vocês têm que fazer sacrifício, vamos reduzir 25% do salário de vocês, e nós não reduziríamos o nosso? Então é incoerente. O líder, as pessoas seguem um líder pela visão que ele tem de futuro, pelo caráter que ele tem, e o caráter é muito essa questão de
como você disse, fazer o que fala, né? Fazer o que fala. Ontem eu estava assistindo um filme e eu sou muito emotivo. E era um documentário, Jorge. Olha só, documentário. E eu vi um depoimento do presidente Franklin Delano Roosevelt, antes de falecer, um ano antes de falecer, presidente dos Estados Unidos. Rapaz, eu chorei com o depoimento, com a visão de futuro que ele tinha do país, com a visão de futuro que ele tinha das pessoas, do seu povo que o elegeu. Tinha uma greve, teve uma grande greve na GM, uma grande greve, Jorge, na GM. E ele foi o que ele fez. Ele pegou e convocou a Força Nacional. Mas ele convocou a Força Nacional e a Força Nacional não foi apontar as armas e os canhões para os grevistas da GM, não. Foram apontar para a polícia que estavam batendo e matando os grevistas. Nossa, né? Rapaz, eu chorei com aquela história, com aquele depoimento. E aí você vê hoje outro líder lá americano, o oposto, né? O oposto. Então, liderança é você dar esse sentimento, essa segurança para as pessoas de que você é um cara competente, que tem visão, que é honesto e é um grande inspirador. Isso é liderança. E às vezes o empresário, porque às vezes a gente acha que a nossa vida é eterna, Jorge. A gente está aqui no mundo e a gente acha que a gente vai viver ad eterno. Não é, gente. A gente vai viver aqui 80 anos, 90 anos. É só isso, é só uma passagem. E nessa passagem, qual é o legado que tu vai deixar como líder? Como as pessoas lembrarão de você? Uma das coisas que eu tenho muito orgulho na Gomes de Matos e compartilhamos junto com a Fortes Tecnologia. A Fortes está com 30 anos, é isso, Jorge? 30 anos. 30 anos. E a Gomes de Matos está com 25 anos. E as nossas duas empresas, num bate-papo recente que nós estávamos conversando, nós nunca tivemos uma causa trabalhista. Nunca, né? Nem a Fortes, nem a Gomes de Matos. Em 25 anos e 30 anos de atuação. Por quê? Porque nós temos um relacionamento com as pessoas de transparência, sinceridade, honestidade, vivência de valores. Então o líder é essa grande pessoa que dá esse ambiente para as pessoas, né? E quantas pessoas a Fortes não já formou? Quantas pessoas a Gomes de Matos não já formou para o mercado, né? Então isso é para nosso papel. E nós não podemos perder a chance desse momento que nós estamos numa posição de ser um líder empresarial, porque eu digo sempre que o líder empresarial ele é um Deus incompleto. Ele é um Deus. Eu posso chegar para um consultor meu e dizer assim, cara, tu vai pegar um projeto a partir da semana que vem lá no Paraná. E eu mando ele lá para o Paraná. E o cara, Eduardo, tenho que ir, não tenho... Não, cara, a empresa precisa, vai lá e tal. Então, eu posso tomar essa decisão. Pelo outro lado, eu sou um Deus incompleto. Porque sem as pessoas eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Então, o líder é a equipe dele. Quando nós temos uma grande equipe, e essa é a responsabilidade, aquela segunda que eu falei, primeiro é tomar decisões, e a segunda é formar um time que realmente de pessoas certas, pessoas engajadas, alinhadas com o propósito da organização, com os valores da organização, aí você executa teu papel com maestria, né? Muito bem, Eduardo. Eu acho que, poxa, genial. Eu acho que quem está nos assistindo está gostando muito, porque você sempre exemplifica, traz exemplos que enaltecem cada uma das suas falas e aí enriquece ainda mais. O pessoal que está dando o bom dia tradicional, mas também elogiando, aí, dando os parabéns a todos que eu estou acompanhando. Tem algumas perguntas já, eu vou já citar, mas eu queria registrar o seguinte, o empreendedor, aquele que tem que ser um líder também no processo de empreendedorismo, ele não foge à luta, né? No momento agora que a Gomes de Matos precisou de você, você voltou à ativa, apesar de não ter saído da frente, assim, mas como chairman, sempre representando a empresa, mas você voltou ativa. Isso inspira, como você bem disse, a todos da Gomes de Matos, inspira a gente também que está fora. Tá? Isso é inspirador de uma forma geral, né? Então acaba transbordando a própria organização e isso é importantíssimo para a marca de uma empresa, para o nome da empresa, porque ressalta esse papel importante da liderança. A Manuela já pergunta aqui o seguinte, como posso me preparar para ser uma boa líder? Aí entra naquele aspecto que você falou dos pontos importantes para o líder, né? Eu peço que você agora entre nesse detalhe que você ia comentar conosco, por favor. Legal. A Manuela deu essa oportunidade para a gente, né? Obrigado, Manuela. Eu há 30 anos estudo liderança. Eu sempre busquei
quando eu não sei um assunto, eu vou me aprofundar naquele assunto. Então, não sei mais quantos livros eu já li, quantas experiências, né, eu já assisti, vivendo com grandes empresários. Eu acho impressionante, assim, tem pessoas que dizem que já assessoraram 10 mil empresas, 5 mil empresas. Eu nunca tive essa oportunidade, Jorge. Nesses 30 anos, talvez eu tenha trabalhado com 1.000 líderes empresariais, com 1.000 empresas nesses 30 anos, né? Com pequenos, médios e grandes empresários. Desde o empreendedor pequenininho lá, que eu sou mentor dele na Endeavor, que ele está começando o trabalho e fazendo uma grande empresa, tornando aquela uma grande empresa. Eu tenho muito orgulho, né? Um dos exemplos aqui da nossa região, que eu tenho muito orgulho desse menino. Ele não sabe o orgulho que eu tenho dele, de ter participado da história dele, que é um menino chamado Paulo Henrique. Paulo Henrique é fundador da Vonix, né? Uma empresa que hoje já não é mais nem cearense nem nacional, é multinacional, é internacional. Então, assim, você até se emociona, né? Porque você vê a história daquele empreendedor que começou fazendo ele mesmo os produtos químicos, como engenheiro químico, vendendo com a esposa em cima de uma bizinha, vendendo, botando seus produtos numa garrafa de Coca-Cola. E aí você vê hoje a Vonix brilhando e você diz assim, puxa vida, eu dei alguns direcionamentos para o Paulo, eu contribuí para esse sucesso dele de alguma forma. Então isso é muito bom. Até trabalhar num Pão de Açúcar da vida com o Dr. Abílio Diniz, que era um mega grande empresário, mas que estava, vamos dizer assim, com a empresa em dificuldade muito grande. E naquele momento, eu com 28 anos, como consultor do Grupo Pão de Açúcar, às vezes o diretor nacional olhar para mim e dizer assim, Eduardo, você é novinho, mas bate duro, né, Eduardo? Eu disse assim, se eu não estiver aqui como consultor para dizer o que o Pão de Açúcar tem que fazer, para que eu estou aqui, né? Então eu tenho que colocar minha opinião, o que efetivamente deve ser feito para que a empresa tenha sucesso. Então me emociona. E eu aprendi muito com todos, aprendi muito. Desde com o Paulo da Vonix, menino talentoso, brilhante, né? Com vocês, quando a gente começou a estruturar as diretorias, analisar o Jorge, o Zé Carlos, o Sabino, né, o Thales, e estruturar isso em 97, 98, né, Jorge? Já vão aí mais de 20 anos, né, que a gente trabalha junto. Então, assim, me emociona ver onde a Forte chegou, né, a evolução, emociona. Então, assim, o que eu aprendi nesses 30 anos? E estudando muito. Se você pegar cada guru de liderança, ele vai te dar uma lista de competência. Você tem que ser visionário, você tem que ser engajador, você tem que ser duro, você tem que ser não sei o quê. Jorge, aí você pega Gary Hamel, aí você pega Jim Collins, aí você pega Prahalad, aí você pega Dave Urich. Cara, a gente podia passar o dia todo aqui falando desses grandes gurus. E que também eu tive a oportunidade de aprender muito com eles, não só nos seus livros, mas também participando de alguns seminários, pessoalmente com eles, porque sempre eu investi nesse conhecimento, né? Então, assim, quando a gente lê todas essas características, a gente diz assim, ih, rapaz, tô lascado, eu não tenho não, tudo isso aí não. Eu acho que nem o super-homem tem todas essas características de liderança, né? Então foi que eu descobri. E aí eu fui para o cara que eu mais admiro em gestão, Peter Drucker. E o que é que Drucker dizia? Que Drucker dizia assim, eu trabalhei com gente extremamente vaidosa, com gente extremamente sem vaidade, líder extremamente vaidoso e sem vaidade. Trabalhei com líder duro e com líder suave. Trabalhei com líder que era extremamente falante, outros extremamente calados. E aí ele vai dando uma série de antagonismos entre posturas de liderança. E ele diz que todos tinham um resultado maravilhoso. Então não existe essa questão de um padrão de liderança. Liderança, para mim, ela é um jogo de contato. Ela é como futebol, ela é como basquete, ela é como rugby. Não é como um jogo de tênis, onde você fica de um lado, do outro lado sozinho. Não, é junto, é agarrado, é se batendo, é suor, é viver um com o outro. Então, para mim, isso é liderança. Então, liderança, para mim, se resume a esse jogo de contato que você tem com as pessoas e aos resultados que você entrega. Então eu tenho que sempre entregar os resultados. Não resultados financeiros, tá, gente? Essa loucura que tem hoje no capitalismo, e o capitalismo tá para dar uma virada agora, eu estou defendendo muito isso. O capitalismo tá para dar uma virada, lucro pelo lucro não justifica.
Lucro pelo lucro não justifica. Então a gente está fazendo uma grande mudança no capitalismo. Existe uma mudança agora do capitalismo consciente, mas o capitalismo consciente já pode evoluir ainda mais. É isso que eu estou estudando, para evoluir ainda mais o capitalismo consciente. E o papel do líder nesse processo é fundamental. Então, liderança não é... Resumindo, é o que você é e o que você faz, Jorge. É o que você é, liderança é o que você é e o que você faz. Não tem um conjunto de características que diga assim, esse aqui é um bom líder, esse aqui é um mau líder. Até porque liderança a gente aprende, não é dom, não é nato. Não é nato. Ah, eu chego numa maternidade e digo, esse vai ser líder, esse não vai, esse vai ser, esse não vai. Não, a gente não nasce com isso, a gente aprende. Então é o que eu sou como ser humano, minhas crenças, minhas convicções, minhas posturas, como você colocou, meu exemplo e o que eu faço no dia a dia, as minhas decisões que eu tomo no dia a dia. Isso faz Manuela faz um grande líder. Esse é o resultado. Muito legal, Eduardo. Aí fica claro a questão da importância do propósito também, né? Não só numa empresa, mas também na sua vida pessoal, né? A gente precisa ter um propósito, ter um direcionamento para que a gente possa conduzir isso, tudo que você falou aí, em direção a um caminho, né? É como você falou, qual é o legado que eu quero deixar, né? Esse é o Mário Sérgio Cortella, que tem um livro que fala assim, se eu não existisse, o que aconteceria, o que falta eu faria, né? Que falta eu faria. É verdade. Nos leva a uma reflexão exatamente de qual é o legado que você vai deixar, né? Quando você se for, e você fala muito bem nessa parte, a gente não é eterno aqui, né? A gente não é eterno na Terra e a gente não é eterno muitas vezes à frente de um negócio, à frente de uma empresa, ou como líder, gestor, não dono, como empreendedor, dono, mas a gente pode ser líder no sentido de ser gestor de uma empresa, você pode mudar de empresa. Então, qual é o legado que você quer deixar naquela empresa, né? E aí, como você bem disse, é o que você faz, é o que você diz e o que você faz para que isso seja seguido e evidentemente, contemplado. Nessa linha, Eduardo, a gente tem a questão também dos liderados. É importante que a gente, em alguns momentos, questione, no sentido, inclusive, de melhorar as pessoas, né? O processo contribua, orientando os treinamentos que essas pessoas devem ter também, e também celebre as conquistas, né? É importante a celebração das conquistas, né? Porque as pessoas estão nisso, né? Hoje em dia, a gente vive aquela realidade do o resultado, não, mas peraí, você não olha para as coisas boas, geralmente você olha para as coisas ruins. Ah, mas você não fez isso, vai estar faltando isso, aquilo e tal, então não bateu essa meta e tal, mas você celebra pouco. Então, nesse contexto geral do processo do liderado, eu citei alguns pontos aqui, tanto as cobranças, mas também as celebrações. Como é que você vê assim, o papel do líder frente aos seus liderados nesse dia a dia, né? Eu falo muito por experiência própria, como eu trabalho, né? Meu exemplo de liderança, pelo que eu aprendi e pelo que eu aprendi também na prática, porque liderança é uma habilidade que você só aprende jogando. É igual andar de bicicleta. Você não aprende somente nos livros, né? Você pode ter o melhor livro ensinando como você aprender a andar de bicicleta, se você não sabe, se você não pegar a bicicleta e começar a andar, e começar a levar umas quedas, ralar o joelho, como diz o cearense, né? Você não aprende. Então, liderança é um esporte de contato que você aprende jogando. Então, nesse ponto, Jorge, eu acho assim, que o importante é você buscar o melhor das pessoas. Então, quem entra na Gomes de Matos tem algumas dicas, né, do Eduardo. Então, uma das dicas o que você aprendeu hoje? Toda reunião que eu acabo com um sócio meu, associado, um estagiário, seja o que for, quando a gente acaba aquela reunião, quando a gente sai de um cliente, quando a gente tem aquela oportunidade de estar só nós dois, eu pergunto para ele, foi o que você aprendeu hoje? Porque a vida é um aprendizado, a gente tem que aprender todo dia. Porque quando a gente aprende, a gente vai evoluindo. Então, para mim, é sempre fazer essa reflexão. Foi que eu aprendi agora com esse encontro? Foi que eu aprendi agora com o Jorge? Né? O que eu aprendi tendo essa oportunidade com essa pessoa? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Puxa vida, eu aprendi isso. E é bom sempre, Jorge, a gente registrar, né? Você já conhece o meu livro, vou disponibilizar, nós estamos lançando ele agora na Amazon, nós vamos disponibilizar o livro
para quem entrar no meu Instagram, para que você possa baixar. E aqui tem várias dicas de liderança, justamente, depois eu vou ler uma daqui para que o pessoal entenda, várias dicas de liderança para que a gente possa ter sucesso. Então, essas dicas, esses aprendizados, eu fui registrando. Você vai registrando seus aprendizados. Tenha no teu computador, ou tenha, se você gosta mais de papel ainda, tem um lugarzinho, ou no teu celular, um bloco de notas lá, onde você vai registrando teus aprendizados, porque a gente esquece. Se a gente não for registrando nossos aprendizados, a gente esquece. Então, é muito importante isso. Um outro ponto também que eu considero para que você atinja resultados é você buscar o melhor das pessoas. Então, outra dica que a gente sempre coloca na Gomes de Matos, quando a pessoa vai me entregar um trabalho, ela me entrega o trabalho, aí eu faço uma pergunta para ela, e olho assim para ela e digo, isso aqui é o seu melhor? E aí ela diz, por que, Eduardo? Eu digo, porque se não for o seu melhor, não me entregue. Se não for o seu melhor, eu não sei até onde você pode ir, né? Então, volte e me entregue somente quando for o seu melhor. Neste momento, claro que ela vai evoluir, mas me entregue só o seu melhor. Então, você vai tendo algumas práticas e alguns aprendizados que você vai vivendo com a tua equipe. Uma outra que também eu coloco muito, que as pessoas aprendem, na nossa empresa tem um chamado método MATE, né? M-A-T-E. Aí as pessoas olham, o que é esse método MATE, hein? É o método avançado de treinamento do Eduardo. Como é esse método? O cara entra, eu vejo o potencial nele, aí eu chego para ele e digo assim, ó, quem vai conduzir a reunião com o cliente semana que vem é você. Você que vai dar o treino. Eu digo, é você. Não, mas não estou preparado não. Eu digo, por isso mesmo, você vai se preparar para fazer esse treinamento, para fazer essa reunião, para conduzir esse projeto aqui. Então, você vê até onde o cara vai, né? Até onde o cara se dedica. E para mim, às vezes, isso define quem fica na empresa e quem não fica. Dependendo do esforço, não do resultado. Eu quero ver o esforço dele. Eu quero ver quanto ele estudou, quanto ele aprofundou, quanto ele buscou ouvir os consultores mais experientes, pegar experiências, porque ele não precisa saber de tudo. Nem é obrigado a saber de tudo. Ele é um estagiário, às vezes. Mas ele precisa ter esforço para conseguir o resultado. Se você me permite, Eduardo, nesse ponto, eu acho interessante um fato, assim, às vezes acontece comigo, eu acredito que com outros líderes aí nas suas empresas, e você então deve ter acompanhado muito esse processo, de você enxergar o potencial no colaborador, você que está enxergando, olha, aquele cara está, poxa, ele tem esse conhecimento e tal, ele não tem essa percepção, porque é natural, né? Nós seres humanos, quando ainda não estamos acostumados com uma determinada tarefa ou uma determinada ação, a gente acaba achando muitas vezes que a gente não tem condição de realizá-la. Mas é papel do líder também estimular isso no seu liderado, né? Assim, está indo no ponto que você está falando agora. Enxergar isso e potencializar isso nos seus liderados. Exatamente. O líder, ele tem que ser essa pessoa que inspira o melhor de cada um. Ele tem que ser essa pessoa que as pessoas, por autonomia, pelo propósito interno, pelo alinhamento de propósito com a empresa, ele quer dar o melhor dele, né? Então esse propósito é fundamental, né? Fundamental. Genial. Muito bom. Eu coloquei aqui, Jorge, uma das dicas do livro sobre liderança, né? Diz o seguinte, a liderança de uma organização é responsável pela sobrevivência, crescimento, competitividade, sucesso e perpetuidade da empresa. Os líderes da organização compartilham a responsabilidade principal pelo desempenho e pelos resultados da organização. Os líderes também são os principais responsáveis pelos sucessos e insucessos da organização. Também são os principais responsáveis pela obtenção de resultados que assegurem a satisfação de clientes, dos colaboradores, acionistas, fornecedores e sociedade. Nesta ordem: cliente, colaborador, acionista, fornecedor e sociedade. Não é primeiro o acionista. O acionista, o lucro, é o resultado de um trabalho bem feito. Não é o propósito da organização. O propósito da organização é servir a humanidade, é servir as pessoas. Então o líder, para ser um grande líder, ele tem que amar as pessoas. Se o grande líder não amar as pessoas, ver as pessoas como recurso, nunca vai ser um grande líder. Genial, Eduardo. Parabéns. Ó, pessoal, vocês viram aí, o Eduardo já deu a deixa aí,
um brinde extraordinário aí da questão do livro. Eu fui presenteado com esse livro, muita honra. Agradeço aqui mais uma vez ao Eduardo por esse presente maravilhoso, com muitas dicas acumuladas ao longo da história, da experiência profissional dele, e que é muito enriquecedor de fato. Então, agradeço, Eduardo, aí você colocando para nós a disponibilidade desse livro, para quem está nos assistindo, na verdade, né? E até lhe peço uma coisa, depois você nos oriente até a recomendar como é que é o processo para conseguir, através da sua dica aí, para a gente colocar no nosso grupo no Telegram, para que as pessoas possam, posteriormente aqui ao momento, possam buscar e aí ter acesso a esse brinde maravilhoso aí, esse conteúdo riquíssimo que você disponibiliza aí para as pessoas, nesse sentido de despertar, inspirar nas pessoas o que há de melhor nelas na questão da liderança. Então, quem não nos segue ainda no grupo Telegram, está acompanhando a gente pelo YouTube, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, que a gente já direciona para o grupo Telegram, e quem está no canal do Instagram nos assistindo, é só procurar lá no Telegram o grupo Empreende Contador. Tem vários conteúdos já disponibilizados, você também vai ficar sabendo das novidades que a gente está trazendo a cada dia, podemos ajudar contribuindo para enriquecer ainda mais esse nosso propósito aqui, que é de levar conteúdo acerca do empreendedorismo contábil para todo mundo. Eduardo, a gente está aqui já caminhando para os 10 minutinhos finais aqui do nosso episódio, nosso quarto episódio da terceira temporada, e eu até aproveito para relembrar a quem não está lembrado e quem não sabe já saber, que todo esse conteúdo, não só deste episódio, mas todos os episódios de todas as temporadas estão disponíveis lá no YouTube da Force Tecnologia, numa playlist exclusiva chamada Empreende Contador Websérie. Então, se você não está ainda inscrito lá no YouTube da Force, se inscreve lá ou então acessa lá que você vai ver esses conteúdos, e tem a playlist também Empreende Contador Lives, você vai ver as lives que a gente faz também. Então, este conteúdo que estamos participando hoje com o Eduardo, aí, falando sobre esse tema importantíssimo em todos os momentos, principalmente mais do que nunca agora, principalmente para essa retomada, vai estar lá disponível para você rever ou assistir por inteiro e recomendar aos seus amigos que não tiveram a oportunidade de assistir, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, se você ainda não se inscreveu, agora em julho próximo vai acontecer o Forte Summit, que é o maior evento online de tecnologia contábil e gestão empresarial do Brasil. E o Empreende Contador está exatamente na trilha do empreendedorismo contábil lá. Legal. E tem uma palestra do Eduardo conosco, falando sobre o modelo de negócios, bem interessante, super atual, para que você que está empreendendo, inovando no seu negócio, inclusive agora mudando a sua... Quando a gente fala de empreendedorismo, pessoal, a gente não está falando só de começar um negócio novo. A gente está falando de você constantemente aprender para melhorar o seu negócio. Empreender é dia a dia, é todo dia, é como tomar banho. Você tem que tomar um banho para se motivar, você tem que tomar banho todo dia, você tem que empreender o seu negócio todos os dias. E aí, esse evento vem com essa característica de trazer uma série de informações, são 5 trilhas de conhecimento: gestão contábil, empreendedorismo contábil, gestão empresarial, tecnologia e inovação, enfim, todos esses conteúdos em 50 palestras para que vocês todos, feito com muito carinho, muita dedicação, para que vocês todos possam participar. Então, se você nos assiste ao vivo agora no próximo mês de julho, nós vamos estar com esse evento ao vivo. E para se inscrever gratuitamente, é só acessar fortesummit.com.br. Voltando aqui ao nosso momento, Eduardo, dentro dessa linha das considerações finais aqui, a gente está na reta aqui, final dos 10 minutinhos finais que eu falei, eu queria ainda ver contigo aqui, passar para os nossos convidados que estamos acompanhando aí, nessa linha de quem está começando agora uma empresa, ou quem já está nesse processo da mudança para esse novo cenário, né, que se antecede aí na questão da pandemia. Daqui a pouquinho a gente já está nesse processo, né? A gente já passou daquelas fases de olhar para a operação, olhar para o financeiro, olhar para tudo que tem que funcionar em cima dessa nova realidade, e agora a gente está vendo já para as oportunidades, né? Então, vislumbrando esse novo cenário aí,
Deixa para a gente aqui um legado de dicas que as pessoas podem utilizar nessa reta final aqui do nosso momento, sobre esse processo de liderança e também sobre esse novo momento, como você enxerga isso, e você tem trabalhado muito hoje, inclusive com um projeto fantástico da Gomes de Matos, peço até para você nessa sua fala contemplar, que foi dar uma consultoria, contribuindo com a sociedade, com as pequenas empresas, pequenos negócios, de uma forma online, né? Em um primeiro momento até em título de gratuidade para algumas empresas que se inscreveram. Fala um pouco desse projeto e deixa essas tuas dicas aí, essa tua orientação do que você está vendo nesse novo momento que se antevém aí dessa retomada da nossa economia. Legal. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento pleno de oportunidades. Nós tivemos, infelizmente, essa pandemia mundial ceifou a vida de muitas pessoas no mundo. Essa é uma marca que vai ficar mundialmente, né? Daqui a 100 anos nós vamos estar lembrando de 2020. Tem um meme, Jorge, que eu gosto muito. Não sei se você assistiu, De Volta para o Futuro. Assistiu? Eu gosto muito do filme. Eu gosto muito daquela série. E fizeram um meme que era o professor falando para o Marte, né? E ele entrando no carro e o professor dizia assim: Marte, haja o que houver, Marte. Não pare em 2020. Não pare em 2020. É um ano para se esquecer do ponto de vista dessas coisas lamentáveis que você citou das outras. Né? Então eu tenho dito sempre isso, que se essa pandemia que veio ceifar a vida de milhares de pessoas no mundo todo, né? Se a humanidade não sair melhor, nós perdemos uma grande oportunidade. Então nós temos que rever os nossos conceitos. A gente tem revisto isso, né? Eu tenho revisto muito dos meus conceitos. A gente começa a dar valor. Faz 90 dias que eu estou convivendo com minha esposa e minha filha no mesmo apartamento, de manhã, de tarde e de noite, né? Eu sei que essa pandemia, Jorge, se a gente pegar de janeiro a abril, tem um índice assustador. No Brasil aumentou o índice de divórcio de 177% em relação ao ano passado. Por quê? Porque as pessoas talvez não fossem mais uma família, talvez não fossem mais um casal, né? Se tolerassem e se vissem à noite, alguma coisa desse tipo. Mas quando a convivência é de manhã, de tarde, de noite, sábado a sábado, né? A gente precisa rever alguns conceitos e alguns modelos que a gente tem. Então a gente começa a dar muito mais valor à vida, né? A gente dá muito mais valor a coisas básicas, como sair de casa, ir ali na calçada, correr, né? Como a gente estava conversando aqui antes da live, né? Dar uma corridinha, ir na beira-mar, dar uma corrida, ir para a praia, então, ir na padaria comprar pão. Putz, que coisa que eu sinto falta, né? Então, assim, a gente começa a rever os nossos conceitos. Então, é uma grande oportunidade que todos nós temos de não só rever os nossos conceitos pessoais, mas também rever os nossos conceitos profissionais. Então, eu acho que uma empresa, o empreendedor de sucesso, não é aquele que empreende para ganhar dinheiro. Eu nunca busquei dinheiro na minha vida, nunca. O meu irmão me ensinou isso. Ele é 8 anos mais velho do que eu e ele dizia sempre quando eu era criança: olha, nunca busque dinheiro na sua vida, busque ser o melhor no que você faz. Se você for o melhor no que você faz, o dinheiro te acompanha. O dinheiro vem naturalmente atrás de ti. Então não busque dinheiro na vida. Se você empreende um negócio, busca empreender para fazer a diferença na vida de alguém, para resolver o problema de alguém. O empreendimento tem que ter foco no cliente. Só existe a razão de uma empresa existir, é o cliente, resolver o problema de alguém. E você montar um time em que as pessoas sejam felizes. Então, é uma grande oportunidade para os líderes empresariais repensarem também o seu modelo. Nossa empresa agora, nós vamos adotar dia 21, né? Se o governo não mudar, está previsto a terceira fase, a segunda fase, né? Fase 0, fase 1 e fase 2, para que a gente possa voltar ao nosso escritório. Nós não vamos voltar agora dia 21, vamos voltar só no dia 1º de julho, se tiver toda com segurança. Mas uma coisa também nós já colocamos para a nossa equipe. Olha, se você trabalhar em casa te faz mais feliz do que você ir trabalhar na Gomes de Matos, fique em casa. Trabalhe em casa, não preciso. Trabalho não é onde a gente trabalha. Trabalho é o que a gente faz. Não é onde eu trabalho, é o que a gente faz. Então, se para você faz o teu trabalho mais feliz em casa, eu só vou te pedir para sexta-feira ir na Gomes de Matos,
para a gente se reunir, fazer um lanche, conversar, trocar ideias, para a gente não perder esse contato visual, o abraço, né? O calor humano, que é tão importante para a gente como ser humano. Mas assim, a gente começa a rever alguns pontos que dizem assim, puxa vida, por quê? Ah, home office, ninguém sabe se o cara vai estar na praia, se o cara vai estar trabalhando, se o cara vai estar... E a gente viu que a produtividade da nossa empresa em home office aumentou. Então, né? Então são paradigmas que a gente tinha e que a pandemia veio de uma vez e acabou. Então é uma grande oportunidade, uma mudança de mundo e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Às vezes os amigos me perguntam, foi bom nessa pandemia? Eu digo, rapaz, duas coisas. Essas oportunidades que gerou, né? Tirando a parte horrível das mortes e todo o sofrimento de quem passou por essa doença. Mas o outro ponto positivo foi o cartão de crédito também. O cartão de crédito, rapaz, praticamente zerou. Mas aconteceu comigo também, é curioso isso. Zerou. Né? Então, vamos dizer assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida para fazer as pessoas serem mais felizes. E esse é um bom momento da gente rever as nossas posturas, os nossos comportamentos. Se a gente quer iniciar uma empresa, focar nisso, focar na felicidade das pessoas, tanto dos nossos clientes, quanto dos nossos colaboradores, quanto a nossa própria. Que eu digo sempre, a empresa tem que fazer feliz o acionista, tem que fazer feliz o líder da empresa. Se ele não é feliz com aquela empresa, para que ele quer aquela empresa? A empresa é um instrumento de felicidade, e não de sofrimento, e não de trabalho, como as pessoas dizem, né? Ah, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que ser feliz. Eu me realizo estando aqui com você, estando aqui com o pessoal que está aqui conosco. Me realizo, para mim não é trabalho. Para mim é diversão, para mim é prazer, né? Então, isso é muito importante. Aí diz assim, é porque você é apaixonado por isso. Não, eu não era. Eu era apaixonado mesmo quando eu era criança, Jorge. Era para ser piloto de Fórmula 1. Mas meu pai nunca teve dinheiro para me mandar para São Paulo, muito menos para a Inglaterra. Então, não tinha como realizar meu sonho. Aí eu fui, meu sonho, sempre gostei de velocidade. Vou ser piloto da FAB. Mas aí com 10 anos descobri que eu era míope. Não podia, não tinha cirurgia naquela época para miopia. Então tive que ser o sonho. E aí eu descobri o que me realiza. É formar pessoas, né? É inspirar pessoas. É ser um líder. É isso que me realiza, é isso que me complementa. Então o que eu amo mesmo é formar gente, é inspirar pessoas a crescerem. Os meus clientes, a minha equipe, os meus meninos, os meus filhos, né? Eu digo sempre isso, faça o que você quiser na vida. Nunca direcionei a vida deles. Mas contanto que você seja feliz. E se der tudo errado na tua vida, saiba que a casa do teu pai sempre vai estar de porta aberta para te receber novamente. Eduardo, muito obrigado, meu amigo, demais pelas suas palavras, por todos esses ensinamentos maravilhosos. E aí você fecha com chave de ouro, com essas suas considerações finais. Só tenho de agradecer muito pela parceria de sempre, pela sua amizade. E conte conosco, nós estamos juntos, vamos juntos. Pessoal, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, fiquem com saúde e acompanhem a gente para vocês saberem os próximos passos do Empreende Contador. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Show, pessoal. Eduardo, você, como sempre, nos emocionando na reta final, né? O homem tem o nome da palavra, viu? É doido, o homem é preparado. É não, Só cara. agradecimento aqui do pessoal aí, viu, Eduardo? Parabéns, meu amigo, mais uma vez. Obrigado. Excelente. Toda vez que eu faço um momento desse com você, eu tenho vontade de fazer mais um. Que bom, né, Jorge? A gente aprende muito, rapaz. Você é um líder inspirador. Obrigado, Jorge. Você também. A sua amizade também é muito importante pra gente. Fique com Deus, viu? Fique em paz. Muito obrigado. Nós fechamos com chave de ouro essa temporada agora do Empreende Contador. Graças a você, assim, a sua participação e a sua disponibilidade, né? Como sempre, você sempre um grande parceiro e um grande amigo. Fica com Deus e estamos juntos. Também. Tchau. Aqui, viu, irmão? Tá, Jorge. Obrigado. Tchau, Jorge. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau.
Tô vendo aqui.